tempo, assim, sempre. Eu já vou super fã da coisa. Podemos? Pessoal, agora a gente passando aqui para um novo painel. Muita gente, e está tudo bem, não tem conhecimento específico do setor portuário. Mas eu quero trazer aqui o drama que a gente está vivendo nesse segmento absolutamente fundamental, não só para a infraestrutura nacional, mas para todo o setor produtivo. Porque o Porto de Santos é a maior porta de entrada do país, por onde mais transitam importações do Brasil, e uma maior porta de saída, por onde transitam as nossas exportações. Ele está à beira do esgotamento, do limite operacional para a movimentação de contêineres. E hoje quase tudo vai e chega por contêiner. Isso é muito grave. A gente está perto de ter ali um esgotamento e há uma área disponível que é a última grande área no Porto de Santos para resolver esse gargalo. Conhecida como Tecon Santos 10. Mais de 6 bilhões de reais de investimentos e uma projeção para aumentar a capacidade de movimentação de contêineres em 50%. Qualquer solução passa por aí. Mas quais as regras? Quem pode entrar? Como vai ser o leilão? Bom, basta dizer, e eu acompanho esse assunto, gente, que desde o governo passado está se discutindo, a gente está chegando no final desse governo e ainda não teve uma solução. É óbvio que está sendo jogado também para o próximo governo, seja ele qual for. Pelo menos 8 vezes, e a gente contou vez por vez, o leilão já foi adiado. Vamos fazer aqui uma discussão técnica, jurídica e concorrencial, com 2 craques que entendem muito disso. José Eduardo Cardoso, jurista e ex-ministro da Advocacia Geral da União, ex-ministro da Justiça, e Gessner Oliveira, um dos consultores e economistas mais respeitados do país, ex-presidente do CAD, ex-presidente da Sabesp, num formato diferente. Já que a gente tem aqui um protagonista do nosso grande debate e alguém que já participou aqui do nosso grande debate, vamos fazer aqui o grande debate. José Eduardo Cardoso e Gessner Oliveira. Gessner. Isso aqui? O Gessner. Temos aqui 2 debatedores, o nosso grande debate de hoje, infraestrutura começando. Já sabemos as regras, paridade de armas, tempos proporcionais e vamos alternando aqui as perguntas, as respostas de cada um. Eu vou começar com José Eduardo Cardoso. Por que fazer um leilão aberto em que todos possam participar? Que ganhos para barateamento dos custos logísticos pode haver com isso? Bem, boa noite, Daniel, Gessner, a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu acho que haverá um consenso aqui. Tem que haver uma rápida solução para o Porto de Santos. E uma solução que permita que, efetivamente, o potencial do Brasil se desenvolva através desta porta que está travada, que gera uma elevação do custo do Brasil. Então, portanto, isto é consenso. Também acredito que deva ser consenso que nós precisamos fazer uma licitação de uma concessão que seja a melhor possível.
E a pergunta, Daniel, que você faz, parte exatamente dessa questão. O que é uma licitação boa? O que é melhor possível? É aquela que permite encontrar, dentro das regras legais, a melhor alternativa para o interesse público. É exatamente por isso que se costuma dizer que a licitação tem que atender a dois princípios. Um, a igualdade, a isonomia. Dar igualdade de oportunidade a todos aqueles que têm condições perante a lei de desenvolver a atividade licitada. E a outra, aquilo que nós chamamos de probidade, ou seja, a escolha da melhor alternativa. Como resultado desta equação, eu tenho o princípio da competitividade, que diz o seguinte: quanto maior a competitividade entre os que têm condições legais de participar da disputa, é melhor. Por quê? Porque eu tenho uma maior possibilidade de oferta e de encontrar uma disputa que leve ao interesse público ser melhor atendido. Se eu reduzir a competitividade, eu marco as cartas, eu atendo a interesses localizados, mas não ao interesse público. E a questão, então, que se põe aqui é: quem tem condições de participar legalmente desta licitação? A meu ver, para falar rapidamente, em primeiro lugar, aqueles que têm condições subjetivas, capacidade operacional demonstrada e atestada. Perfeito. Mas também aqueles que, ao vencer, não levem algum tipo de desvirtuamento da legislação, como abuso do poder econômico ou eliminação de competitividade. Isto eu tenho que equacionar. E como é que eu equaciono isto? A meu ver, da seguinte forma: todos aqueles que podem participar, que têm habilitação, devem participar. Perguntar-se, mas e os atuais incumbentes? E aqueles que já estão operando lá no porto? Se ganharem, não podem implicar numa concentração excessiva, num abuso de poder econômico? Digo eu, bem, como evitar isto? Há uma maneira fácil de equacionar, que eu acho que eu não vejo lógica jurídica que refute, que é a seguinte: quem é incumbente, participa, mas assume o compromisso de, se ganhar, abrir mão do que tem. Ou seja, eu tenho lá uma operação, participo, se ganhar, não vou ter mais aquela. Isso eu assumo antes da licitação, esse compromisso, como um dever. Se eu fizer isto, eu tenho todos os que estão capacitados, que já operam e os que não operam, de poder disputar a melhor proposta para o país e sem o risco de concentração econômica. Esta me parece a melhor equação, que não leva a disputas, a discussões, nem a uma localização direcional de um universo pequeno de empresas que podem ganhar a licitação. Passo a palavra para o Gessner Oliveira agora. Peço também, mais ou menos o mesmo tempo, entre 4 e 5 minutos, para o seguinte: por que um leilão com algumas restrições? Um leilão em duas fases? Veja, aqui o que o José Eduardo Cardoso colocou, se nós fôssemos seguir esse tipo de orientação, nós teríamos que desconstruir toda a regulação de telecomunicações que foi feita com restrições. Se você tem uma posição dominante aqui, você não pode participar. Você teria que rever todos os leilões de espectro. Aliás, falando em segurança jurídica, seria um espetáculo. Seria rever toda a regulação do mundo. A UFCOM da Inglaterra teria que ser revista. Tudo que ela fez até agora estaria errado. Os blocos de leilão de licitação de saneamento, um exemplo no Paraná, há restrições: se você participa de um bloco, não pode participar de outro. O que faz o Chile, o órgão regulador do Chile, a Fiscalia Nacional Econômica, estabelece para cada terminal um acompanhamento, monitoramento, dependendo da posição que ele tem no mercado, ele pode ou não participar. Ora, a ANTAC não inventou a roda, ela está aplicando a legislação. Aliás, legislação que um dos melhores ministros da Justiça do Brasil, sob a sua gestão, nós tivemos a 12.529, que introduziu a análise prévia dos atos de concentração. O que é análise prévia dos atos de concentração? Se eu tenho 90% do mercado, ou 80%, que é o caso dos incumbentes atualmente no mercado de terminais, se eu tenho isso,
eu não posso participar de uma nova oportunidade. Por quê? Porque eu quero trazer novos entrantes. Porque a concorrência não se restringe àquele momento do leilão. É a concorrência pelo edital, que é importante, mas que não é o fundamental. É a concorrência no mercado que é fundamental. E é um mercado, e o Daniel sabe melhor, sabe muito bem isso, que é um mercado de longo prazo. Eu quero a concorrência nesse longo prazo. É essa concorrência, é essa oportunidade de participação que vai dar a oportunidade, que vai dar o incentivo, o acicate para o investimento, para o aumento da eficiência, para a modernização. A ANTAQ não inventou nada. Ela está fazendo o que é tecnicamente razoável, o que é tecnicamente utilizado no mundo e no Brasil. E houve, a meu juízo, com todo respeito, uma interferência de órgãos que não são especializados. A nota da Casa Civil, inclusive, tem um erro material. Nós mostramos o erro material. Quer dizer, fala que há uma redução do Herfindahl-Hirschman Index, o HHI, o índice de concentração, quando, na verdade, não há. Quando, na verdade, houve um erro de cálculo. Um erro material numa nota propondo uma mudança de um critério regulatório que é mundial e nacional. Essa é a minha opinião, Daniel. Gessner, agora eu vou inverter aqui as perguntas e vou te colocar aqui uma situação que é muito usada pelo outro lado. Você você é um especialista em defesa da concorrência, já presidiu o CAD, uma autoridade absolutamente respeitada nessa área, e aponta o risco de concentração de mercado em Santos, a partir do qual um patamar, caso o Tecon Santos 10 vá parar na mão de um incumbente, de que, alto lá, a gente já está chegando num percentual aqui que indica um abuso de poder econômico, por exemplo. Uhum. Mas aí eu te pergunto, impedir os atuais operadores incumbentes de participar efetivamente do leilão não pode reduzir a eficiência posteriormente? Qual é o risco desse desenho? Não há risco nenhum. Na verdade, é o que é aplicado. Se você já está no mercado e já tem uma posição dominante, e o nível de concentração do mercado de terminais portuários supera 75%, que é o patamar estabelecido pelo Guia de Concentração Horizontal, chega a 82%. Nós fizemos os cálculos, demonstramos os vários cenários, incluindo o desinvestimento. Quer dizer, se você tiver dos 4 incumbentes a participação e o desinvestimento, você fica na faixa de 80% de concentração no mercado de terminais portuários. Ora, faz sentido um país onde tem o Porto de Santos como um site fundamental, faz sentido ter esse grau de concentração? Não faz o menor sentido. Quer dizer, você quer ter uma desconcentração. Recentemente houve um aumento da concentração ultrapassando esse 75%. Demonstramos matematicamente que a única forma de garantir ficar próximo a esse patamar estabelecido em guia, estamos falando aqui de segurança jurídica. Os investidores olham, bom, como é que funciona o limite de concentração naquele país? O patamar é 75%, está em 80 e tantos. Quem domina o mercado ainda pode participar. É absolutamente inaceitável isso do ponto de vista da melhor doutrina e da melhor prática. A única forma de você cair abaixo dos 75%, de novo, isso está demonstrado, é você ter um novo entrante. Você estabelecer um novo entrante. E o edital que a ANTAQ preparou procura estimular isso de uma maneira absolutamente transparente. De novo, que é feito em telecom, saneamento, o que é feito nos vários segmentos da infraestrutura, não há novidade alguma. A novidade, a meu ver, é uma nota da Casa Civil contendo um erro material indicando a data do leilão. Isso me parece anômalo e gera insegurança jurídica.
José Eduardo Cardoso, permitir a participação de todos, sem nenhuma restrição, pode ser formalmente neutro. Mas depois, caso uma empresa armadora, como se diz no jargão de mercado, donas dos navios, que são as companhias de navegação, se uma delas ganha o leilão do Tecon Santos 10, isso não pode significar uma verticalização indesejada? Sou dono da carga e sou dono do terminal? Se eu obrigar que ela abra mão da posição anterior, não. É simples. Eu não vejo aí, com toda a divergência fraterna com o José, o cara tem uma posição. Tá bem, se ele ganhar e não abrir mão da posição, tem concentração. Mas se ele assumir um compromisso de que vai abrir mão, não tem problema. Nenhum. Ah, mas isso não foi feito em outro sistema. Bem, cada subsistema encontra a solução que é melhor para si, não há vasos comunicantes. Se o setor de telecom tem uma realidade, o outro tem outra, se a Índia tem outra, o Brasil tem que olhar a sua realidade. Eu não vejo problema de concentração quando aquele que ganha abre mão do que tem. Vai concentrar o que se ele desconcentrou? Não vejo lógica. Aliás, o CAD costuma fazer esses compromissos para viabilizar fusões, em que ele fala, você abre mão de certos postos para poder adquirir. Qual a diferença? Nenhuma. Então, eu não vejo, sinceramente, esta lógica. Mas, se existe um erro material na nota da Casa Civil, isso, a meu ver, não fere a essência do raciocínio. O raciocínio é jurídico. Absolutamente jurídico. E quem dá a palavra final sobre a questão jurídica num governo é a Casa Civil. Por quê? Porque ele é a voz do presidente da República, que é quem é eleito. Quantas vezes eu, como ministro da Justiça, dei minhas opiniões e a Casa Civil disse não. E eu falo... Aliás, eu até usaria dizer, eu brincava há pouco, lembrando uma situação que aconteceu no governo francês, Daniel, em que certa vez um ministro do interior fez críticas a uma posição do presidente. E um repórter, o Daniel Ritter, francês, perguntou como é que o senhor vê a crise? E o presidente falou, crise? Que crise? Não há crise entre quem manda e quem obedece. É o que eu estou dizendo. A Casa Civil é a voz da presidência da República. Não estou discutindo de aspectos técnicos de autonomia de agência, estou discutindo questão jurídica. Se eu afastar os incumbentes diante desta alternativa de que eu tenho, de que eles podem abrir mão das posições, isto qualifica, a meu ver, uma condução da licitação, uma ofensa ao princípio da probidade administrativa, uma ofensa ao princípio da moralidade administrativa, porque eu estou direcionando a licitação para alguns players. Esses players terão certamente interesse em que os outros que já operam, mesmo abrindo mão da sua concentração, não participem. Por quê? Porque eu estou fechando o mercado. Eu preciso abrir. O interesse público tem que ter a maior competição possível. Não posso ter concentração. Não posso. Tem que fazer como o CAD faz. Vamos falar um pouquinho não só de incumbentes, mas de um palavrão do setor portuário que assusta muita gente que está de fora, mas que é um pesadelo para quem usa o porto. O dono da carga, o pessoal do café, o pessoal de outros setores que precisa exportar ou importar, que é o self-preference. Esse palavrão é porque, ora, se uma empresa é dona do navio e também dona do terminal, ela pode privilegiar suas próprias operações, as suas próprias atracações, em detrimento daquele usuário, digamos, economicamente neutro. Isso pode acontecer se o leilão for aberto e for parar na mão de uma dona de navio? Se eu condicionar a abertura da posição anterior, não. Veja, o que implicar em concentração, em perda de competitividade, eu condiciono que a empresa abra mão se ganhar. E a empresa faz uma opção. Ah, não quero abrir mão. Então não disputa. Mas se ela quiser participar e quiser trocar o que ela tem hoje pelo que ela pode ganhar, ela assume o compromisso. E se ganhar, abre mão. Onde está o problema? Eu não consigo ver, do ponto de vista jurídico, a dificuldade de uma solução como essa. Porque se a concentração, e a palavra concentração tem um significado claro, que é o concentrar, claro, concentrar situações com prejuízo ao mercado, à competitividade. Se o concentrar fica garantido que não ocorrerá, porque quem ganha abre mão do que tem, qual o problema? Eu não vejo pelo princípio da razoabilidade, pelo princípio da competitividade, por que eu tenho que excluir pessoas que não vão concentrar se abrirem mão do que tem? Eu não vejo, sinceramente, lógica alguma nisso, a não ser reduzir o espectro para que alguns players
que querem entrar no mercado e temem a concorrência, que é saudável, tenham suas cartas marcadas na vitória. O Gessner cita risco de concentração de mercado. Queria trazer aqui uma situação identificada pela análise técnica do Tribunal de Contas da União. Nos portos, vou citar alguns aqui, Antuérpia, Roterdã, Hamburgo, temos a presença de 3 ou, no máximo, 4 operadores de terminais. Por que o que é apontado como um possível problema em Santos não é um problema em grandes portos europeus? Por uma razão muito simples e muito diferente da situação brasileira. Aliás, nós acabamos de reunir alguns especialistas sobre a situação de concorrência em portos internacionais. No caso da Antuérpia, a concorrência interporto e o grau de integração com o restante do continente é muito maior. Portanto, o grau de concorrência, qualquer tipo de abuso, é compensado por essa concorrência interporto, algo que não ocorre no caso brasileiro, também não ocorre no caso indiano, também não ocorre no caso chileno. Em geral, nos países emergentes, com menor grau de integração e um menor grau de concorrência interporto, digamos, a maior concorrência, mesmo havendo concentração ou menor número de players intraporto. Mas eu queria chamar a atenção, queria voltar a, digamos, a gente colocou em números a questão, eu queria manter a questão de uma maneira bem objetiva. A nota técnica da Casa Civil diz assim: pode participar todo mundo, inclusive, havendo desinvestimento, há uma redução do HHI. Traduzindo o jargão, há uma redução do índice mais comum de concentração. Não é verdade. Quer dizer, está errado. O cálculo foi feito errado. Então, quer dizer, não é uma questão de eu concordo ou discordo. Está errado, é um erro material. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a agência reguladora toma uma determinada decisão e encaminha. Se você discorda dessa decisão, você pode recorrer ao judiciário, como é comum. O fato do Poder Executivo interferir nessas decisões, obviamente, causa insegurança jurídica. Se afinal de contas, qual é o critério? Vou fazer um investimento de 50, 70 anos num determinado país. Qual é o critério? A regra estabelecida no guia de concentração horizontal ou o humor do ministro ou do presidente? Isso claramente fere a segurança jurídica. Então, nós temos aqui um problema. Desinvestimento. Vamos fazer a simulação de cada caso. Vamos pegar cada caso de desinvestimentos, como fizemos. Em todas as hipóteses, a concentração está acima de 80%. Quando o patamar é 75%. Ou vale os patamares, ou vale as referências, ou não vale nada, depende do humor do presidente ou do ministro. Eu agradeço aos nossos 2 debatedores por terem citado aqui, trazido para a nossa discussão, a nota encaminhada pela Casa Civil à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Para explicar rapidamente, porque para os marinheiros de primeira viagem, ninguém tem obrigação de conhecer isso. A ANTAQ, que é a agência reguladora do setor, fez uma proposta de desenho do leilão do Tecon Santos 10. Isso foi encaminhado pelo TCU, pelo Ministério Setorial, que é o de Portos e Aeroportos, com um formato, leilão em 2 fases, com restrições. É a posição que o Gessner Oliveira defende. O TCU tomou uma decisão endossando essa modelagem que tinha algumas recomendações contrárias, por exemplo, do Ministério da Fazenda, da SEAI, que é o órgão que cuida de analisar a defesa da concorrência e assuntos regulatórios. De posse da decisão do TCU, a Casa Civil, mais recentemente, elaborou uma nova orientação, dizendo: espera aí, isso aqui é um assunto de política pública e a minha orientação para a ANTAQ é ir para uma modelagem de um leilão mais aberto, o lado que defende José Eduardo Cardoso. Eu já vi muita briga de governos, e não estou me limitando a este, com agência reguladora. A ANTAQ até agora não cumpriu essa
orientação, essa diretriz da Casa Civil, é um desrespeito ao governo, José Eduardo Cardoso? É aquilo que eu digo. Não há desrespeito quando eu sou obrigado a respeitar. Né? O que eu quero dizer, em primeiro lugar, eu achei interessante o José falar do humor do presidente, o humor do ministro. Os diretores da agência não têm humor também? Tá, tem humor. E que humor? Por vezes, um grande humor. A diferença é que o humor de um foi eleito pelo povo e dos outros não. E, às vezes, permanecem de governos anteriores. Em alguns casos, me permitam dizer, não falo deste governo, falo de todos, em algum caso de agências que foram capturadas pelos setores do mercado. Nós sabemos disso. Isto é voz comum, é voz corrente, é constatada. Só que um foi eleito. E a voz do eleito é que tem o direito de dizer como é que a política do governo se coloca, apesar do aconselhamento técnico que é feito. A ANTAC tem que se limitar às suas competências legais. E não é competência legal da ANTAC de fazer definições que competem ao presidente da República e à Casa Civil. Logo, dentro da lei, eu diria, o presidente fixa a orientação. Vamos debater se está certo ou errado. Mas o humor dele é democrático porque foi eleito. Então, eu gosto mais do humor democrático, do humor de técnicos que, por vezes, tem a ver mais com o mercado e com os interesses dele. Mas, Gésner Oliveira, é uma decisão de política pública, afinal de contas, ou a agência reguladora deveria ter autonomia para definir os critérios de um leilão? Isso é ou não é política pública a ser definida pelo Poder Executivo? A agência reguladora deveria ter autonomia para estabelecer as regras e é assim que você consegue segurança jurídica. Não é com a interferência política do presidente, do ministro. Aqui a ANTAC deve seguir normas técnicas estabelecidas. Ela tem sua competência para estabelecer as regras do leilão, assim o faz. Esse tipo de autonomia que está na lei das agências reguladoras ou é mantido ou nós não teremos segurança para o investimento no país. Há uma série de aperfeiçoamentos que podem ser feitos nas agências, etc. Eu não vejo nenhum problema, não há nenhum tipo de problema moral, não vejo qual é o problema. Houve uma insinuação de que os participantes da agência teriam outros interesses. Não há nenhuma evidência nesse sentido. Mas o mais importante é essa autonomia. A agência reguladora tem que ter excelência técnica, tem que ter independência, tem que ter autonomia. Nós precisamos aprofundar e melhorar estas características das agências para tornar o investimento mais previsível, para tornar os critérios de decisão mais técnicos e menos políticos. A interferência de ministérios. Aliás, quando era presidente do CAD, numa decisão do CAD, houve uma pergunta, aliás, por ocasião da sabatina no Senado, houve uma pergunta: se houver um recurso ao ministro, o senhor vai aceitar? Eu falei, não há previsão de recurso ao ministro. Nós estamos chegando aqui perto do encerramento do nosso grande debate em infraestrutura. Eu peço uma última colocação, Gésner e José Eduardo Cardoso, começando pelo Gésner. Um recado dado pelo ministro André Mendonça em sua abertura foi o de que pior do que uma regra ruim é a ausência de regras. Nós estamos vivendo seguidamente uma ausência de regras relativa ao leilão do Tecon Santos 10, como eu disse, com pelo menos 8 adiamentos do leilão. Uma vez a regra definida, ela tende a ser acatada por todos os players ou se prevê uma nova espiral de judicialização? E peço também suas considerações finais em 2 minutos. Bom, o recurso ao judiciário é um direito, né, que pode acontecer de acordo com a vontade do agente, é um direito inafastável. Agora, nós temos aqui, primeiro, a necessidade de agilidade. O Brasil peca porque nós trabalhamos em tempo burocrático, não em tempo econômico. Nós precisamos ter tempo econômico. Segundo aspecto,
nós precisamos seguir regras estabelecidas. Nós temos uma meta de inflação, precisamos segui-la. Nós temos um patamar de concentração que é considerado um patamar acima do qual há um grande risco de cartelização. Nós temos que seguir 75%. No setor de terminais portuários, estamos mais de 80%. Em qualquer cenário, ainda que com desinvestimento, estaremos acima de 80%. Ora, é preciso seguir esse patamar para dar um recado claro. Aqui há regras, elas são seguidas, isso dá previsibilidade, segurança jurídica, objeto desse maravilhoso debate. Eu agradeço muito ter participado dele, ter participado com você, Daniel, e com o ministro Cardoso. Muito obrigado. Eu lhe dou ao mesmo tempo, José Eduardo Cardoso. Uma vez decidida a regra, acredita que ela será devidamente acatada por todos os players? Há risco de uma espiral de judicialização? Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Gessner, porque ele usou uma expressão rigorosamente correta. Ele falou, deveria ser assim, na opinião dele, mas não é. A agência reguladora não tem competência para definir diretriz de edital. Quem faz é o chefe do executivo. Mude-se a lei, mude-se o sistema, mas até lá vale o que está posto. Aliás, a agência reguladora é membro do Poder Executivo, ela não é independente. Ela é uma autarquia especial, membro do Executivo, da administração indireta, como é o CAD. E que não cabe recurso, sim, às competências dela, porque isso significa, em jargão de direito administrativo, aquele que se fala num recurso hierárquico impróprio, que só existe quando a lei prevê. Então, não cabe. O que a agência reguladora tem autonomia no âmbito dela. Quem define o que não é no âmbito dela é o executivo, o eleito, porque senão estamos tirando do povo o direito de orientar o país. Essa visão de que a agência reguladora não faz política, ora, onde há possibilidade de discricionária e decisão, há decisão política. Ou nós não sabemos quantas empresas se mobilizam para nomear diretores das agências. Por quê? E eu não insinuei de captura, está nos estudos acadêmicos, que falam da captura das agências por setores do mercado. Não estou falando do caso A, B ou C, está nos estudos acadêmicos. Então, concluo dizendo que, dependendo da forma que se for colocada nessa licitação, não é que não haverá acatamento, haverá judicialização. Se aqueles que podem participar forem afastados, é óbvio que vão à justiça e vão, a meu ver, ganhar. Zé Eduardo Cardoso, Gessner Oliveira, é bom de debate? É maravilhoso. Então seja sempre muito bem-vindo ao grande debate. Você já tem cadeira cativa. Felizmente ele não está lá toda noite comigo na CNN, senão eu saía sempre derrotado. Muito obrigado, Gessner Oliveira. Obrigado, Zé Eduardo Cardoso. Deixa eu... Fica aí, né? Os debatedores.